tarde, pessoal. Aqui é a professora Bárbara, tudo bem? Bom, agora eu vou apresentar para vocês uma matéria chamada fatorial. Fatorial é uma matéria do segundo ano do ensino médio, tá bom? É uma matéria que vem falando sobre, depois de princípio fundamental da contagem, vocês têm que aprender fatorial para aprender a parte de combinação simples, de arranjo simples. É uma matéria que faz parte da análise combinatória. Então, a seguir, eu vou apresentar para vocês a definição e vou explicar alguns exemplos. Bom, é muito simples a definição de fatorial, tá? Olha só, seja n um número natural. O que é um número natural? Qualquer número positivo, né? Qualquer número que seja positivo. O n fatorial sempre ele é expresso por esse ponto de exclamação aqui, viu, gente? Ele é chamado de fatorial na matemática. Então, n fatorial, ele é o produto de todos os números naturais consecutivos de 1 até o n, até o número que você escolheu. Por exemplo, se for o número 5, de 1 até o 5. De 1 até o 6, se você escolher o número 6, e assim sucessivamente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero calcular o fatorial de 2. 2 fatorial. É só você fazer a multiplicação, ou seja, o produto deste número, de forma consecutiva. Então, ó, 2 vezes 1, de forma decrescente. Olha só, 2 vezes 1, 2. Eu já achei o fatorial de 2. Fatorial de 2 é 2. Letra B. 3 fatorial ou fatorial de 3. É só você multiplicar de forma consecutiva os números, começando do 3 de ordem decrescente. Olha só, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Letra C. 4 fatorial. Ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, até chegar no 1, pessoal. Então, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Ou seja, o fatorial de 4 é 24. Letra D. 5 fatorial ou fatorial de 5. Multiplicação, então, ó, de ordem decrescente até chegar a 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Ou seja, o fatorial de 5 ou 5 fatorial é 120. Pessoal, então agora eu vou explicar sobre fatoriais que envolvem frações, né? Então, essas são mais complexas, por isso que a professora vai explicar passo a passo. Olha a letra E. Olha só, 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Quando envolve uma fração, você vai observar na fração qual que é o número maior. O número maior não é 3 aqui nesse caso? Sim. Então, você vai fazer o fatorial do 3 a partir, ó, até o número, todo mundo já sabe que fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, não é? Só que aqui nesse caso, você vai fazer o fatorial de 3 até o número que está no denominador de baixo. Olha só, 3 vezes 2 fatorial. Por que ele fez até o 2? Porque o meu denominador aqui é 2. E eu vou, todos os números aqui, ó, que é o 2 aqui, eu vou poder o quê? Eu posso simplificar os 2. Então, por isso que ficou mais fácil. Tem que fazer dessa maneira, pessoal, porque já pensou se você pegar um número enorme aqui, se fosse 12 fatorial sobre 11 fatorial, e se você tivesse que fazer 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 até chegar no 1, ia ficar um número enorme. Então, por isso que tem essa maneira mais simples. Você vai observar um número maior, vai fazer o fatorial dele até o número em que está o denominador, nesse caso aqui, ó. Então, você fez aqui, ó, 3 vezes 2 até o 2, porque no meu denominador foi até o 2. É o número 2 que está lá. Então, cancelo, sobra que número? O 3. Por isso que fatorial de 3 sobre 2
fatorial de 3 sobre fatorial de 2, fica 3, tá? É só você imaginar, todos os números, a partir do número 2 eu vou simplificar. Não cancela? Então vai sobrar o 3, né? Letra E, olha esse caso aqui. Já pensou se a professora tivesse que fazer o 12 fatorial até chegar no 1? Ia ficar um número enorme. Então, por isso que ele observa o número maior, que é no caso 12, e vai fazer o fatorial desse 12 até o número menor, que no caso é esse 10. Olha lá, ó. 12 vezes 11 vezes 10 sobre 10 fatorial. Por quê? Você vai poder, ó, eu posso agora cancelar esse 10. Eu cancelando, vai sobrar 12 vezes 11. E 12 vezes 11 é 132. Olha o caso da letra G. Da letra G, tem um mais aqui no meu numerador. Então, pessoal, muito cuidado nessa hora, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer esse 4 fatorial, com esse 4 fatorial eu já posso cancelar esses dois, porque são iguais. Se eu cancelar 4 fatorial dividido por 4 fatorial, vai dar 1, não vai, pessoal? Por isso que a professora pôs esse 1 aqui. E se eu fizer o fatorial de 5 aqui, eu tenho que fazer o fatorial de 5 até o 4 que está aqui, ó. Porque lá, ó, 5 vezes 4 fatorial, até onde está o meu denominador, que é o 4. Porque eu posso agora cancelar e vai sobrar que número? O 5. Sobrando o 5 aqui, agora eu vou pegar 1 mais 5 igual a 6. Pronto. Bom, na letra H já vem um caso de incógnitas e vocês têm que... Eu vou mostrar uma coisa aqui antes para vocês, tá? Antes de fazer. Primeiro, você tem que saber aqui, ó, nesse caso, vocês estão vendo aqui de forma crescente esse número aqui, ó. Por exemplo, qual que é o número maior que n-2? É o n-1, não é? Por exemplo, qual que é o consecutivo de 3, não é 4? Qual o número que vem depois do 4, não é o 5? Qual que é o número que vem depois do 6? Não é o 7? Então, eu quero deixar bem claro como é que é feito isso aqui, ó, pessoal. Vamos imaginar que aqui seja o número 5. 5 menos 2 não é 3? Sim, não é? 5 menos 1 não é 4? Aqui não vai ficar, ó, 5, aqui não é só o 5? Vamos imaginar. Então, aqui, ó, 3, 4, 5, não é? Se eu imaginar que um N aqui fosse um 5, 5 mais 1 não é 6? E 5 mais 2 não é 7? Você observou que aqui veio primeiro, ó, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7? Então, aqui está mostrando a forma consecutiva quando envolve, né, no caso, incógnitas. Então, a gente sabe aqui, pessoal, que aqui o maior que n-2 é o n-1, o maior que n-1 é n, o maior que n é n mais 1, o maior que n mais 1 é n mais 2, o maior que n mais 2 é n mais 3 e assim sucessivamente. Por quê? Porque aqui nunca acaba, ó. Aqui é infinito. Já pensou? Ó, n mais 2, n mais 3, n mais 4, n mais 5. E aqui à esquerda, ó, n menos 2, n menos 3, n menos 4, n menos 5 e assim por diante. Então, a forma crescente quando envolve variável é dessa maneira aqui. Quer ver? Por que eu tenho que mostrar isso aqui para vocês? Porque na hora que eu pegar a letra H e fazer, vocês vão observar por que vocês precisam de entender isso. Então, vamos lá. Letra H, vocês viram aqui, ó, o n mais 1 e n menos 1. Observando aqui, nessa regra que a professora explicou, qual que é maior, n mais 1 ou n menos 1? Com certeza é o n mais 1, não é, gente? Sempre a professora não falou que tem que pegar o maior? Então, no caso aqui, não é o n mais 1 que é maior? Por quê? Ó? Ele vem depois de n menos 1, por isso que ele é maior. Ó. O n mais 1 vem depois que n menos 1, por isso. Então, você sempre vai pegar o maior e vai fazer o fatorial dele. Então, vamos pegar ele para fazer o fatorial? Só que tem que lembrar uma coisa. Você vai fazer o fatorial de n mais 1
até chegar no n menos 1. Então, vamos lá? Lembrando que o fatorial é multiplicação, vocês não podem esquecer, por isso que aqui multiplica. Então, vamos lá, ó. Fatorial de n mais 1. N mais 1 vezes. Depois não é o n que vem, olha lá, ó, n. Vezes, depois não é o n menos 1, que é o fatorial? Tá. Parou no n menos 1. Por que parou no n menos 1? Porque aqui embaixo é n menos 1. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar esses dois. Simplificando, vai sobrar isso aqui. Fazendo, ó, chuveirinho, ó, n vezes n, n ao quadrado. E 1 vezes n, n. Já cheguei na minha resposta. Então, quando eu falar em simplificar alguma expressão, as frações, simplificar é isso, pessoal. Simplificar. Agora, se eu pedir para vocês, resolva a equação, vocês podem observar que vai vir uma igualdade, né? Nesse caso aqui, ó, eu só pedi para simplificar. Vocês vão ver lá nos exercícios que vai ter vários que pede para simplificar. Então, simplificar, pessoal, é dessa maneira que a professora explicou, tá? Vamos na letra I. Na letra I, a gente observa que pensa que é a coisa mais difícil, mas não, pessoal. O que eu fiz nesse caso? Eu vou observar qual que é o maior aqui. Se é o de baixo, ou se é o de cima, ou o de baixo. Ou a parte de baixo aqui. Qual desse aqui? Será que n menos 1 é maior que n, gente? Não. O maior é o denominador aqui, ó, gente. Por quê? O n menos 2 vem antes de n e o n menos 1 vem antes de n. Por isso que o maior é esse de baixo, que é essa parte de baixo. Então, na hora que você for fazer o fatorial, você vai fazer o fatorial do meu denominador. Essa parte de cima aqui você não vai mexer, você vai repetir ela, igual a professora fez aqui. Eu repeti, ó, e vou fazer o fatorial da parte de baixo. Só que eu vou fazer o fatorial da parte de baixo até o n-2 que eu escolhi. Olha lá para você ver. Não foi? Até o n-2. Porque vocês lembram que eu tenho que fazer até um número que eu posso simplificar os dois, que eles se tornem iguais, para simplificar os dois? Então, vamos fazer o fatorial de n, ó. O fatorial de n é n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Fiz até o n menos 2. Por quê? Eu vou pegar agora eu posso simplificar esse n menos 2 com esse de cima, que eu vou cancelar os dois, ó, cortar os dois. Eles vão sumir e vai sobrar, ó, vai sobrar esse mais 1. Por que 1? Porque na hora que eu divido n menos 1 por n, ou n menos 2 por n menos 2, pessoal, dá 1. Qualquer número que é igual, ó, que ele divide por ele mesmo, dá 1, pessoal. Independente se ele envolve letra, incógnita ou não, se você tem um número, ele é igual ao de baixo, você vai dividir os dois e eles vão se tornar 1. Por isso que aqui ficou 1, tá? E essa parte aqui foi o que sobrou, não foi? Porque na hora que eu cancelei, sobrou essa parte de baixo. Foi o que aconteceu aqui. Só que olha que coisa interessante, gente. Eu já ensinei quando, ó, menos 1 mais 1 é 0. Por isso que a professora cancelou aqui, ó. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, sobra o quê? Sobra o n. Tá aqui o n. Tá bom? E aqui, pessoal, eu vou repetir do jeito que tá. Repetir. Bom, e agora? Vamos observar. Se aqui tem um n fatorial e aqui também tem um n, eu posso simplificar os dois, ó. Simplifiquei. Na hora que eu simplifico, n por n, a professora não acabou de falar que dá 1? Qualquer número que ele é igual, tanto o numerador quanto o denominador, se você dividir os dois, dá 1. Então, gente, por isso que aqui deu 1. E aí, sobrou esse n menos 1 aqui, tá? Então, n fatorial dividido por n, fatorial vai dar 1. E aqui vai sobrar esse n menos 1. Pronto, essa é a resposta. Vocês viram que não é número, né? É porque pediu somente para simplificar. Não pediu para resolver. Pediu apenas para simplificar. E simplificar faz-se dessa maneira, tá bom, pessoal?
Então, agora nós vamos para um exemplo que é equações, quando envolve igualdade, quando tem que resolver, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre exemplos que envolvem equações, né, gente? Equações. Então, vocês têm que observar que aquele outro exemplo que a gente fez no anterior é somente simplificar. Então, simplificar, você não tem que achar valor de nada. Nesse caso aqui, você precisa sim encontrar o valor de x, que é o que ele quer saber. Então, sempre quando você vê que uma igualdade aqui tem um número aqui depois do sinal de igual, você sabe que tem que resolver essa equação, né? Então, olha, primeiramente você tem que simplificar. De qualquer maneira, você tem que simplificar. E no exemplo anterior, vocês aprenderam como é feita a simplificação. Vocês vão observar qual que é o maior. Qual que é o maior aqui, o x mais 2 ou o x? De acordo lá com aquele exemplo do N, pessoal, o mesmo exemplo do N é feito com o x, o que muda é a letra, viu? É a mesma maneira de fazer, tá bom? Vimos o anterior, pela ordem lá, tinha N-2, N-1, N mais 1 e N mais 2. Nesse caso aqui vai ser x menos 2, né? X menos 1, x mais 1 e x mais 2. Qual que é o maior? O x mais 2, é claro. Porque o x mais 2, vocês vão observar que ele está à direita do x. Ele vem depois do x. Então, por isso que ele é maior. Então, você vai fazer o fatorial aqui de cima, até chegar no x. Se vocês observar, você vai fazer o fatorial até chegar no x. Como é que é feito? Ó, x mais 2 vezes x mais 1 vezes x. Parou no x. Por que que parou no x? Porque aqui o meu denominador vai até o x. Então, eu posso cancelar esses dois aqui. Se você cancelou aqui, o que vai sobrar? Isso aqui. Então, ó, sobrou, você vai fazer a propriedade distributiva, que é o tal do chuveirinho, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 1, 2, igual a 6. Bom, observando aqui antes do sinal de igual, que é o primeiro membro, você vai olhar os termos semelhantes para resolver antes, né? Qual que é o termo semelhante aqui? Esse aqui com esse. Porque os dois têm a mesma letra, a mesma incógnita. Então, vou resolver esses dois aqui junto primeiro. Vou repetir o x ao quadrado e vou fazer assim, ó, x mais 2x, 3x. Repete esse mais 2, só que eu tenho que pegar esse 6 que está depois do sinal de igual aqui e jogar para o primeiro membro. Quando eu jogo para o primeiro membro, se está mais, fica o quê? Menos. Então, fica menos 6 igual a 0. Aqui também se tornaram termos semelhantes, então tem que resolver esses dois aqui, ó. Então, repete o x ao quadrado, ó, mais 3x está aqui. Aqui, como é que eu resolvo isso aqui? Conserva o sinal do maior, que é menos. Sinais diferentes eu vou subtrair. Então, 6 tira 2, 4, igual a 0. Bom, aqui eu tenho uma equação do segundo grau. E quando eu tenho uma equação do segundo grau, eu resolvo usando a fórmula chamada Bhaskara. Vocês estudaram lá no 9º ano, pessoal. Então, toda vez que vocês verem aqui uma equação de segundo grau, que é representado por esse grau 2 aqui, ó, você vai usar a fórmula de Bhaskara. Primeira coisa, vamos separar os termos. O termo A aqui é esse que vem aqui do lado, aqui, ó, no x ao quadrado. No caso aqui é 1, quando não tem nada, ó. Termo A é 1. O termo B é aquele que acompanha o x, que no caso aqui é o 3. E o termo C é aquele que fica sozinho, sem letra nenhuma, ó, só que é menos 4 que vocês têm que colocar. Vocês não podem esquecer do sinal, hein? E agora eu vou colocar a fórmula, tá aqui a formulazinha. Bom, a fórmula tá aqui, é só substituir. No lugar das letras, você colocar esses números que estão aqui, ó. Por exemplo, aqui x igual. Aqui, menos b. O b não é 3, por isso que aqui ficou 3. Mais ou menos, raiz, olha lá, ó, raiz, o que é o b novamente? 3 ao quadrado. Menos 4, o que é o a? O a é 1, então, vezes 1, vezes, o que é o c? O c aqui é menos 4, aqui, ó. Vocês observaram que eu coloquei dentro do parênteses, porque se você colocar um número negativo fora do parênteses, fica estranho aqui, né, pessoal? Por isso que a professora colocou.
sobre 2 vezes o A. A é 1, por isso colocou 1. Bom, agora é só resolver. Então, vou resolver o que está dentro aqui dessa raiz primeiramente. Então, repete aqui o menos 3, mais ou menos. Se eu resolver isso aqui tudo, ó, gente, dá 25. Por quê? 3 ao quadrado, né? 9. 9. Então, se você observar aqui, deu 9. Na hora que eu faço isso aqui, ó, menos com menos, isso aqui vai formar mais. E 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 4, 16. Então, aqui vai ficar 9 mais 16. Por isso que aqui ficou 25. Sobre 2. Nós sabemos que raiz de 25 é 5, gente. Então, você vai repetir aqui, ó, menos 3, mais ou menos, raiz de 25, ó lá, é 5, sobre 2. Bom, então agora você tem que fazer o x', que é esse primeiro aqui, que é esse x aqui. Você vai fazer ele com sinal positivo. E o outro x, você vai fazer ele com sinal o quê? Negativo. Você viu que aqui tem dois sinais, mais e menos? Então, primeiro você vai fazer com sinal positivo e depois você vai fazer com sinal negativo. Então, vamos lá. X que é igual, primeiro com sinal positivo. Menos 3 mais 5 igual a, sobre 2. Se eu fizer menos 3 mais 5, ó, conserva o sinal do maior. O maior é mais, então por isso que aqui ficou sem nada, sem sinal nenhum. Quando não tem sinal nenhum, é mais. Sinais diferentes, eu vou subtrair. Então, 5 tira 3, 2. 2 dividido por 2 dá 1, por isso que aqui deu 1. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com o sinal menos, pessoal, que é esse sinal aqui de baixo, ó, menos. Então, ó, menos 3 menos 5, dividido por 2. Conservamos o sinal do maior. O sinal do maior número aqui é menos, ó. Então, por isso que a professora pôs esse menuzinho aqui na frente, ó. E aqui, sinais iguais, eu vou somar. 5 mais 3, 8. E 8 dividido por 2, 4. Então, vai ficar menos 4. Só que nesse caso de fatorial, nós não consideramos um número com sinal negativo. Então, a resposta é uma única só, que é essa aqui, ó, gente, x igual a 1. Ah, professora, mas eu quero verificar se está certo. Vamos fazer o teste? É só substituir. No lugar do x, você colocar 1 aqui, ó. Se você colocar 1 aqui no lugar desse x, vai ficar 1 mais 2, não é? Não vai formar 3? 3 fatorial. Sobre 1, aqui não deu 1 também? Deu 1, não deu? Porque que o x é 1 lá, então é 1. Então, se você fazer o fatorial de 3 aqui, 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 6. Esse x aqui, ó, não era 1? Então, na hora que você divide o 6 por 1, dá 6. Então, ou seja, a resposta está correta, pessoal. Tá? Então, nós não consideramos valores negativos para fatoriais. Não esqueçam. Ah, uma coisa que a professora esqueceu de falar para vocês, que o fatorial de zero, quando perguntar para vocês qual que é o fatorial de zero, gente, é 1, sempre. Então, sempre que vocês observar um número zero lá, o fatorial dele é 1, não esqueçam disso. Bom, todos esses exercícios que eu passei aqui foram todos esses que a professora explicou, só que, né, é claro que eu mudei alguns números. Então, aqui, ó, calcule o valor dos números fatoriais. Isso aqui vocês já sabem. A professora agora mesmo falou o que é fatorial de zero, tá aqui, eu falei já. Aqui, no caso, você tem que calcular o fatorial do 2, para depois calcular o fatorial de 3 e depois somar os dois, tá? Aqui, gente, quando não tem nada, é 1 vezes. Então, você tem que achar o fatorial de 2, depois o fatorial de 3 e depois fazer a multiplicação dos dois, tá? Aqui é o mesmo exemplo dessa letra D aqui. Isso aqui é a multiplicação novamente. Nós lembramos que fatorial de 0 é 1. 1 vezes... Aí, você vai fazer o fatorial de 5. Vai achar a resposta. Simplifique as expressões, que é o caso daquelas expressões que envolvem frações. Lá no começo que a professora explicou, tem um exemplo que eu expliquei lá. Tá simples, hein, gente? Aqui, pessoal, ó, presta bem atenção nessa letra C. Você vai observar o maior número, não vai? Não é o 8? Você vai fazer o fatorial de 8 até esse 6 aqui, ó. Aí você vai poder cancelar os dois, né? Até o 6, tá bom?
E aí, esse 4 aqui, você não vai mexer nele jamais. Por que você escolheu o 6? Ah, mas se você quiser escolher o 4 também, poderia. Mas por que eu escolhi o 6? Porque o 6 é maior. Então, você vai fazer o fatorial do 6, que ele está mais próximo de 8. Então, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6. Na hora que chega no 6 aqui, você não vai cancelar esse 6 com esse 6 de baixo aqui? Pois é, aí você vai fazer a multiplicação do que sobrou e vai sobrar esse 4 fatorial aqui. Nós sabemos que 4 fatorial é 24. Então, você vai pegar o número que sobrou aqui, que você fez a multiplicação, e dividir por 24. Nesse caso da letra D, gente, esse 2 aqui não tem fatorial, viu, gente? Então, tem que permanecer do jeito que tá. Já esse 4 aqui, olha o que você pode fazer, ó. Você tá vendo que esses dois são iguais? Você pode cancelar esses dois aqui, ó. Vai sobrar 2 sobre 4 fatorial. E nós sabemos o que é 4 fatorial, que eu não vou dar mais a resposta. Você já sabe o que é. 2 sobre... Tá, vocês sabem o que é. E depois vocês simplificam. Vocês já sabem simplificar. Número 4, você quer simplificar as frações. Também dei um exemplo para vocês. É simplificar, gente, não é resolver. Nesse caso aqui, que é o último exemplo que a professora explicou, que é no caso das equações, que vocês têm que encontrar o valor da incógnita, que é aquele último exemplo que eu passei, tá bom? Então, pessoal, do segundo ano, eu quero que todos façam as atividades. A professora depois a professora Carla vai estar fazendo correções com vocês. Qualquer dúvida, por favor, perguntem. Eu estou, no individual aqui, vocês podem me perguntar no individual, a professora vai estar auxiliando vocês no que for preciso, tá bom? E o fatorial, você precisa aprender bem ele, porque para você chegar lá em combinação e arranjo simples, vocês vão precisar de fatorial, gente. Por isso que é importante vocês fazerem ele com carinho e atenção, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau!